Graças a Deus. Meus irmãos, vamos ler a palavra do Senhor. Você que trouxe a sua Bíblia, abra, por favor, na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 5. E nós leremos os versículos 23 e 24. A palavra do Senhor diz assim: E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. E os que podem, digam amém. Obrigado, e que Deus, por graça, mais uma vez, abençoe a exposição de sua palavra. A carta que Paulo escreve à igreja que estava em Tessalônica, ela possui um caráter muito específico e também de extrema importância. Na verdade, o apóstolo Paulo, ele, quando chegava em uma determinada cidade, ele procurava, evidentemente na cidade que tinha, ele procurava uma sinagoga onde ele pudesse compartilhar o Evangelho de Jesus Cristo. E o texto nos informa em Atos capítulo 17 o processo pelo qual Paulo ele estabelece a igreja que estava em Tessalônica. Ele chega nessa cidade e por 3 sábados seguidos ele expõe a palavra, e o texto nos informa que, em resposta, em resultado à pregação fiel do apóstolo Paulo, um número considerável de pessoas se converteu ao Evangelho. Em resposta a isto, alguns judeus começaram a perseguir Paulo. Esta perseguição, ela foi tão acentuada que Paulo teve de fugir quando ele se dirige à cidade de Bereia. Quando ele chega em Bereia, ele segue cumprindo o seu ministério, continua pregando, e ali também, em resposta à pregação de Paulo, um número também expressivo de pessoas se converte a Cristo. Mais uma vez, Paulo enfrenta uma nova perseguição, e ele agora então foge para a cidade de Atenas. Em Atenas, Paulo está preocupado com a igreja que ele havia deixado recém-estabelecida em Tessalônica. É aí que Paulo chama Timóteo, seu filho na fé, o jovem obreiro Timóteo, e o envia à cidade de Tessalônica com pelo menos 2 missões. A primeira, de cuidar daqueles irmãos, e a segunda, com a missão de colher informações a respeito do desenvolvimento da fé daqueles novos irmãos. Timóteo então vai à cidade de Tessalônica, começa a trabalhar entre aqueles irmãos, e depois de um tempo envia as informações que Paulo tanto desejava. Quando Paulo recebe essas informações, Paulo fica extremamente animado, porque embora aquela igreja fosse uma igreja composta por novos convertidos, todavia aquela igreja, primeiro, continuava crescendo; segundo, continuava generosa; terceiro, continuava firme naquilo que Paulo havia os ensinado. Quando Paulo recebe essas informações, como uma espécie de um pai que está feliz com o crescimento de seus filhos, Paulo então escreve uma carta, e esta carta, parte dela nós lemos agora. Portanto, quando Paulo escreve esta carta que ele envia à igreja em Tessalônica, Paulo ele tem clareza sobre o que ele quer. Então, primeiro,
ele usa esta carta para elogiar aqueles irmãos. Segundo, ele usa esta carta para fortalecer ainda mais a fé daqueles irmãos. Paulo também usa esta carta para preparar esses irmãos para as futuras batalhas que eles enfrentariam enquanto igreja do Senhor Jesus. Paulo também usa esta carta para trabalhar a questão da escatologia. Paulo usa esta carta também para tratar sobre a doutrina da santificação. E quando Paulo está para encerrar esta carta, que hoje nós temos como o capítulo 5, Paulo, dentre outros temas, ele começa a trabalhar assuntos fundamentais da fé cristã. Por exemplo, além de outros, Paulo ele fala sobre a nobreza da gratidão, quando ele diz, em tudo dai graças. Paulo também fala sobre a necessidade e o quão essencial é para a igreja orar sem cessar. Paulo também fala sobre o perigo de extinguirmos o Espírito Santo de nossas reuniões. Paulo também fala sobre a importância da profecia no culto. E além de outros temas, Paulo, quando está para encerrar esta carta, ele que já havia tratado a respeito desse tema, ele retoma o tema da santificação. E me parece que Paulo, ele retoma esse tema com o objetivo de selar esta carta, coroar esta carta com o tema da santificação. Paulo, portanto, quando escreve estes 2 versos que nós temos lido, Paulo está selando esta carta e ele está tratando a respeito da doutrina da santificação. Quando nós falamos sobre a doutrina da santificação, nós estamos falando de algo que nós, de certa forma, hipoteticamente, nós estamos acostumados. No entanto, o próprio apóstolo Paulo, escrevendo em outra ocasião, ele disse que ele não se cansava de falar sobre as mesmas coisas, porque é segurança para a igreja. Portanto, a doutrina da santificação é de fundamental importância que nós constantemente revisitemos a esse assunto, porque isto é segurança para a nossa fé. Até porque a doutrina da santificação pertence àquilo que podemos chamar de doutrinas básicas da fé cristã. Quando você fala sobre as bases da fé cristã, uma dessas bases, sem dúvida, é a doutrina da santificação. Uma outra forma de você identificar essas bases da fé cristã é pelo termo fundamentos da fé cristã. Agora, existe aqui uma pergunta que precisa ser levantada. Por que nós devemos estudar sobre os fundamentos da fé cristã, como, por exemplo, a santificação? Primeiro, nós às vezes falamos que o nosso tempo é um tempo de mudança. Eu diria diferente. Eu diria que a mudança é o nosso tempo. O nosso tempo, ele não é um tempo de mudança. Na verdade, esse tempo já passou. Na verdade, a mudança é que determina o andamento do nosso tempo. Portanto, em um tempo marcado por tantas e rápidas mudanças, a igreja precisa estar alerta quanto às bases de sua fé cristã. Porque em um tempo marcado por tantas e rápidas mudanças, se nós não atentarmos, é fácil que nós nos esqueçamos sobre as coisas mais básicas da fé cristã. Aquilo que Paulo chamou de os rudimentos da fé cristã. Agora, quando nós falamos sobre o tempo que nós vivemos, há uma característica que marca esse tempo, além da mudança, que é um tempo fluido. Ou seja, o nosso tempo, ele é um tempo marcado pela não solidez, ou seja, nós vivemos em um tempo em que, primeiro, as relações, elas não são sólidas, as convicções, elas não são sólidas,
Há pessoas, por exemplo, que de manhã acreditam numa coisa, no meio da manhã em outra coisa. À tarde ela está falando de outra forma. À noite ela está acreditando de outra maneira. Porque esta é uma das características do nosso tempo. Ou seja, o nosso tempo, ele é um tempo contrário àquilo que é sólido, àquilo que é básico. E a igreja precisa estar alerta a isto, porque a nossa fé, ela possui bases que são inegociáveis, são imutáveis. E a doutrina da santificação é uma dessas bases imutáveis, é uma dessas bases inegociáveis, é uma dessas bases sólidas sobre a qual a igreja está constituída. Portanto, é importante, não só importante, é indispensável que a igreja atente para as bases da sua fé cristã. Agora, quando nós falamos sobre a doutrina da santificação, nós precisamos considerar aquele que é o modelo, aquele que é a referência máxima de santidade, ou seja, o próprio Deus. Quando você pensa na pessoa de Deus, quando você pensa no ser de Deus, é preciso que você também pense sobre a imagem de Deus. Quando você, por exemplo, pensa a respeito de alguém, a imagem de alguém, há três coisas que precisam ser consideradas a respeito da imagem de alguém. Em primeiro lugar, conhecer esta imagem. Segundo, a ação desta pessoa, porque a minha ação, ela também contribui para a imagem que eu passo a meu respeito para outras pessoas. E em terceiro lugar, a estética. Então grave bem isso. Primeiro, você tem o conhecimento. Eu conheço a imagem daquela pessoa. Segundo, eu conheço a imagem dela pelas ações desta pessoa. E eu também conheço a imagem por causa da estética. Quando você pensa em Deus, você também deve pensar sobre a imagem de Deus. E a imagem de Deus está fundamentada nesses três pilares. Primeiro, no conhecimento a respeito de Deus. Segundo, na ação de Deus. E terceiro, na estética, isto é, na beleza de Deus. Quando você pensa nisso, ou seja, no conhecimento de Deus, você está falando sobre a revelação de Deus. O fato de que eu conheço a Deus. Por quê? Porque Ele decidiu por si mesmo se auto-revelar. Eu posso conhecê-lo, porque por graça Ele se deu a ser conhecido. Ele se revelou, primeiro, pela natureza. Salmos 19, Romanos capítulo 1. Então Ele se revela por aquilo que Ele criou. Segundo, Ele se revela pelas Escrituras. E terceiro, Ele se revela pela pessoa bendita de Jesus Cristo. Então eu posso conhecê-lo? Sim. Por quê? Porque Ele se revelou. Mas eu também posso conhecê-lo pelas suas ações. Isto é, pela sua justiça. Pelo fato de que Ele é um Deus justo. Ele é um ser pautado na justiça, porque Ele é a própria justiça. Mas não só isso, eu também posso conhecer a sua imagem pela sua santidade. E a santidade de Deus aponta para a sua beleza, aponta para a sua pureza. Então vejam, quando você fala sobre santificação, inevitavelmente você tem que se reportar para Deus, porque primeiro, Ele é a referência máxima de santidade, e não só isto, Ele é a fonte de toda a santificação. Mas quando você fala sobre santificação, fatalmente você tem que falar sobre redenção. Então se você pode, diga bem forte, por favor, diga redenção.
E diga um pouquinho mais forte: santificação. Qual é ou qual seria a diferença e a relação entre redenção e santificação? Gravem bem isso. Primeiro, a redenção, nós temos uma tendência equivocada, e eu diria até danosa, de limitarmos a redenção do homem apenas ao perdão de seus pecados e apenas ao fato de, por meio de Jesus, nós sermos reconciliados com o Pai. Agora vejam, a redenção do homem não se limita apenas a uma forma adequada de nos relacionarmos com Deus. Ou seja, ser redimido não é apenas uma nova forma, ou a forma correta, ou a recuperação da nossa relação com Deus. É isso, mas não é só isso. A redenção, ela também tem relação com a restauração e uma mudança interna. Então, redenção não é só uma mudança de posição. Redenção não é só eu passar agora a ser visto como filho de Deus, amigo de Deus. Não, redenção também tem relação com mudança interna, transformação de vida, mudança radical de maneira de pensar, maneira de sentir e maneira de agir. Por quê? Porque o pecado, gravem isso e percebam, a gravidade do pecado não está de fato no tipo de pecado que se comete, mas contra quem ele é cometido. A gravidade do pecado é porque ele ofende aquele que não merece ser ofendido. O problema do pecado é que ele é contra a Deus, que é santo na sua essência. Lembra quando Davi caiu em si, teve consciência de seu próprio pecado? Ele disse: contra ti, Senhor, contra ti somente eu pequei. O filho pródigo, o mais novo, ele diz o quê? Pequei contra os céus e pequei contra ti também. Ou seja, a gravidade do pecado está no fato de que quando pecamos, estamos pecando contra aquele que não merece a nossa desobediência. Pelo contrário, merece a nossa adoração, merece a nossa reverência, merece a nossa admiração, merece a nossa vida entregue por inteiro a Ele. Agora, é inevitável falar, para adiantarmos, falar sobre santificação, inevitavelmente tem de ser falado sobre o problema do pecado. E percebam, o pecado não traz somente culpa. Há pessoas que se prendem apenas ao aspecto da culpa que o pecado traz. Mas o problema maior do pecado não é nem a culpa. O problema maior do pecado é que, além de trazer a culpa, ele também corrompe, ele traz a corrupção. Então, por exemplo, o pecado do adultério, ele não é um pecado que apenas traz culpa para quem adulterou, não, mas ele estraga uma família, ele destrói a estrutura de um lar, ele pode colocar a perder tudo que foi construído ao longo do tempo, porque o pecado, ele não traz só a culpa, ele também corrompe, ele também desfigura aquilo que estava figurado, ele traz desalinhamento. Então o pecado, ele não só me gera culpa quando eu peco, mas ele também me desalinha, ele me tira do alinhamento com Deus, ele me desfigura, ele me corrompe, ele me torna aquilo que eu não nasci para ser. Agora, a justiça de Deus, ela primeiro livra o homem da culpa, é verdade. Ou seja, a libertação da culpa é a transformação da mente. Porque eu que pensava, sou culpado,
agora minha mente transformada me diz: você é perdoado, você está diante de Deus, e o seu problema do pecado foi resolvido. Então a justiça de Deus, ela traz à minha mente a consciência de que sim, errei, eu devo, mas a minha dívida foi paga. É aquilo que Paulo, ele diz, que havia uma cédula que fazia de mim, de você, de nós, devedores. Mas Paulo diz que Jesus pegou esta cédula e cravou no madeiro, dizendo: a dívida está paga, você não deve mais nada. Onde estão os perdoados aqui? Onde estão os livres da culpa aqui? Aproveite a oportunidade e adore ao Senhor aqui nesta noite. Mas, então vejam, a justiça divina, ela nos livra da culpa, ela muda o estado da nossa mente, de culpado para absolvido. Agora, a santificação, também operada por Deus em nós, ela nos livra da corrupção, ou seja, ela transforma o nosso ser. Então veja, a justificação, a justiça que Cristo nos traz, muda a nossa mente. Eu era culpado, não sou mais. Eu devia, não devo mais. Mas a santificação, ela muda mais do que isso. Ela muda a minha maneira de ser. Ela muda a minha maneira de ver a Deus. Ela muda a minha maneira de ver as pessoas. Ela muda a minha maneira de lidar com a tentação. Ela muda o meu ser de dentro para fora, para a glória de Deus. Então, para nós entendermos esta parte e avançarmos, diga bem forte assim: a justificação me dá condições para relacionar corretamente com Deus. Agora um pouquinho mais forte, diga: e a santificação me dá capacidade de fazer o que agrada a Deus. Então percebe? A santificação muda o meu estado diante de Deus, enquanto a santificação muda o meu estado interno, muda a minha maneira de ser. Porque a santificação é o processo de restauração do ser humano. E aqui deixa eu dizer uma coisa, e eu vou sempre insistir nisso, porque há quem pense que santificação seja um processo de divinização do homem. Não é. Tem gente que pensa que quanto mais santo, mais celestial ele é. Não é isso. Quanto mais santo nós formos, mais humanos nós seremos. Então esse negócio de santificação que te afasta das pessoas, isso não é bíblico. A santificação me torna mais amigo das pessoas. A santificação me torna mais respeitosas às pessoas. Eu não sei que santificação é essa que faz a pessoa viver num mundo que não existe. Não me toque, porque eu estou num processo de santificação. Olha, não fale comigo durante 21 dias, porque agora eu estou no propósito aí de Daniel, de me abster 21 dias de tudo, porque eu estou num processo de santificação no Novo Testamento. Aliás, o tempo do monastério acabou. Você não é monge, você é servo de Deus, você é serva de Deus. E a primeira coisa que a santificação faz é te tornar respeitoso, é te tornar amigo do seu irmão, amiga da sua irmã. A santificação não nos afasta, a santificação nos une. Quem está entendendo a voz de Deus aqui nessa noite? Então a santificação, ela opera em duas dimensões. Primeira, a santificação reflete a nossa realidade diante de Deus.
E segundo, a santificação reflete a nossa realidade diante dos homens. Mas o que é santidade? Se você fizer uma leitura atenta da Bíblia, você encontrará praticamente em todas as páginas o conceito de santidade. Então a santidade, ela está em toda a Bíblia Sagrada. Agora, qual é o sentido pleno da palavra santidade? É impossível se chegar ao sentido pleno, puro da expressão santo. Aí você consegue ter ideias. Então, em linhas gerais, o que é ser santo? A palavra santo, ela tem relação com expressões como cortado, separado. Então diga assim, cortado, separado. Vejam, não é eu que me corto, e não sou eu que me separo. É cortado e separado. Então, por exemplo, você quer consagrar um objeto a Deus. Esse objeto não tem poder de se autoconsagrar. É preciso que alguém pegue esse objeto e consagre esse objeto a Deus. Porque ele não tem poder em si mesmo de decisão. Por isso, se você lê o texto que nós lemos aí, o que é que diz o texto? E o mesmo Deus de paz vos santifique. Não sou eu quem me santifico. É Ele quem me santifica. É Ele quem me separa. É Ele quem me corta. Então a ação santificadora não é nossa. A ação santificadora é de Deus. Agora, pensar em ser santo não está relacionado apenas a estar separado do pecado. É preciso uma compreensão da integralidade, ou seja, a santificação do todo. Agora, quem é o modelo de santidade? Deus é esse modelo. Por quê? Primeiro, Ele é essencialmente santo. E segundo, Ele é perfeitamente santo. Isso quer dizer o quê? Primeiro, a santidade é parte de sua natureza. Segundo, Ele, é até difícil dizer isso, mas é isso. Ele não consegue ser diferente disso. Ele é santo porque Ele é santo. Eu vou tentar explicar de outra forma. Lembra aquele texto de Isaías 6? Daqui a pouco nós vamos tratar um pouco mais desse texto. Quando os serafins dizem uns para os outros que Ele é santo, santo, santo. Quem é que está tendo essa visão? Isaías. Ele é o quê? Bom, vamos lá, linhas gerais. Judeu. Para judeu não tem essa história de trindade. Trindade é uma coisa que vem no período dos pais da igreja. Então, quando os serafins estão dizendo santo, 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 não é que ele está dizendo santo Pai, santo Filho e santo Espírito. Não. Mas eu quero aplicar assim. Bom, aí é uma questão sua. Mas quando os serafins estão dizendo santo, santo e santo, há um sentido. Como um bom judeu, Isaías entende. Por exemplo, há um texto em Gênesis que diz assim, poço, poço. O que é poço, poço? É um poço dentro de outro poço. Isaac encontrou um poço dentro de outro poço. Então, se um poço já é profundo, imagine encontrar um poço dentro do outro poço. Quando os serafins estão dizendo santo, 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 eles estão dizendo santo, santo e santo. É mais ou menos isso aqui, Ele é santo,
profundamente santo, infinitamente, profundamente santo, essencialmente santo. Ou seja, como é que explica esse negócio? Não explica. O que que faz? Ajoelha e adora e aceite ser santificado por Ele. Quem quer adorá-lo nesta noite? Porque Ele é santo e Ele está entre nós. Ele está neste lugar. Ele é santo e exige santidade de sua igreja. A santidade de Deus é parte de seus atributos comunicáveis. E aí aqui eu quero incentivar a igreja a estudar teologia. A igreja. E os obreiros? Bom, já, né? Aí, se a igreja, imagina os obreiros. Não, mas eu já fiz curso de teologia. Eu também. E aí, parou? Não, não se para de estudar teologia. Agora, a igreja, ou seja, a santidade de Deus é um atributo comunicável. O que é isso? Existem os atributos incomunicáveis. Aqueles que pertencem somente a Deus. Como, por exemplo, onipotência, só Ele é. Onisciente, só Ele é. Onipresente, só Ele é. Eterno, só Ele é. Infinito, só Ele é. Agora, santo, não. Só Ele é santo como Ele é. Mas Ele olha para a igreja e diz o quê? Vocês também têm que ser santos. Agora, quem é a fonte de santidade de vocês? Aquele que é santo na essência. Ou seja, a igreja é chamada a ser santa. 1 aos Tessalonicenses 4 e 7. Olha o que diz. 1 aos Tessalonicenses 4 e 7. Lá está. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Agora nós devemos ser santos em quantos níveis? 2. Primeiro, diante de Deus. Segundo, para Deus. E aí aqui deixa eu dar um destaque especial. Existem 2 tipos de santificação. Uma santificação instantânea e uma santificação processual. Por exemplo, quando Paulo escreve a carta aos Coríntios, uma igreja cheia de problemas, mas ele chama aquela igreja de quê? Aos santos que estão em Corinto. Aí você vai ler a carta, fala, isso aqui é santo? Uma igreja dessa ser chamada de santa? Agora, que santidade é aquela? É a santidade instantânea, geográfica. Qual é? É aquela que Deus já operou em nós. Que Ele foi lá no mundo, nos tirou de lá e nos trouxe para cá. Já está feita. E quem é que nos faz escapar da sua mão? Quem? Ele já te separou. Ele já te trouxe. Ele já te santificou. Você já pertence a Ele. E aí agora Ele começa a te separar para Ele. Primeiro você foi separado por Ele. Ele foi lá, te tirou de lá e disse, agora você é meu. Agora é o seguinte, no processo, eu vou te separar para mim. Ou seja, é a santificação que Ele está operando em nós agora. Mudando-nos, transformando-nos. Quem deseja ser mudado por Ele, adore a Ele nesse lugar. Agora não se iludam. A santificação tem relação com a missão da igreja. Quer ver que isso é verdade? Isaías capítulo 6, por favor. Lá está. No ano...
Ali diz que é depois. Vamos lá. Diz que é depois? Não, diz que é no ano. Agora, se é antes ou depois, eu vou saber. A informação ali não é se é depois ou antes. A informação ali é que ele foi no ano. E qual que é a ideia? Bom, se foi antes, ele estava com lepra. Então não estava no trono. Se foi depois, o trono está vazio. Então a ênfase não é o rei. A ênfase é a situação do reino. O trono está vazio. Por isso, que quando o profeta vê o Senhor, ele diz o quê? Os meus olhos viram o... Passa o versículo 2. 3. 4. 5. E os meus olhos viram quem? Lá no final, lá. E os meus olhos viram quem? O rei. Se é antes, está sem rei porque está leproso. Se é depois, está sem rei porque morreu. Então o trono está vazio. Há uma instabilidade no lugar. Não se sabe o que vai ser do povo. Não se sabe o que vai ser do reino. E aí o Senhor abre os céus e diz: olhe para cima. E os meus olhos viram o verdadeiro rei. Porque se o trono da terra está vazio, o trono do céu nunca fica vazio. Se o reino da terra está abalado, o reino de Deus não se abala. Por favor, volte os versículos. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre, primeiro, um alto. Alto quer dizer aqui inalcançável, fora do meu alcance. Eu tentava tocar, mas era mais alto do que eu, era maior do que eu. Oh, glória! Inacessível! Mas ele não é só alto, ele é sublime, é belo, lindo, admirável. Embora eu não alcançasse, mas eu conseguia ver e conseguia admirar. E o seu séquito enchia o templo. Verso 2. Os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto. Com 2 os pés. Com 2 voavam. Vai lá. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Ele está vendo tudo isso. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava. E a casa se encheu de quê? Aí tem gente que fala: é a glória de Deus. Que coisa gloriosa, fumaça. Isaías entende o que quer dizer fumaça. Fumaça não é glória. Sempre que fumaça aparecia na Bíblia, era juízo. E quer ver que era juízo? Olha o próximo verso. Então disse eu: que glória maravilhosa. Não, ai de mim. Porque quando ele vê a fumaça, ele entende. Porque ele é santo. Ele é rei. Tem fumaça, é juízo. Ai de mim. Que vou o quê? Porque eu sou o quê? De lábios impuros e habito no quê? Sabe o que ele está dizendo aqui? Eu sou um ser influenciado. Sabe por que os meus lábios são impuros? Porque eu tenho me deixado ser influenciado por quem também tem lábios impuros.
e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Olha agora o 6. Para piorar. Piorar? É. Porque serafins significa o quê? Aquele que arde em fogo. Então serafim é feito de fogo. Eu te pergunto, serafim já pecou? Não. Serafim é santo. É feito de fogo. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tiraram do altar. Com o quê? Mas ele não é feito de fogo? Ele não é santo? Por que ele tem que tirar uma brasa do altar com tenaz? Por que não tira com as próprias mãos? Porque só uma brasa do altar de Deus é mais santa do que o próprio serafim. Ele diz, eu não sou digno de tocar com as mãos na brasa. Aí eu uso uma tenaz. Tá, olha agora. E com ela, tocou o quê? Com alguma proteção? Então, se o serafim, que é feito de fogo, que nunca pecou, para tocar na brasa, não ousa tocar com a mão, imagine eu que sou pecador quando essa brasa tocar em mim. É por isso que ele diz, eu vou morrer. E aí tem gente que entra na igreja, sai da igreja e não tem reverência nenhuma. Acha que é mais uma reunião, acha que é mais um encontro social. Não é não. Aqui é o encontro com o Rei. Aqui é o encontro com Deus, que é santo, que é justo. Ele está aqui. Eis que isto tocou os teus lábios e não morri? Não, porque o fogo de Deus não mata. O fogo de Deus restaura. O fogo de Deus purifica. A tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Tá, e agora, está tudo certo? Não, está tudo certo não. Agora resolvido, vou para casa? Vou para casa não. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Deus não está falando com ele não. Está falando com ele mesmo aqui, ó. E aí quem que a gente manda? E o profeta lá. Quem é que vai por nós? E ele lá. Eu. Estou eu aqui. Aí ele grita, então disse eu. Essa é a reação natural de quem é santificado. Crente santificado não é crente que se contenta em ficar dentro da igreja. Não, eis-me aqui. Pode contar comigo. Envia-me a mim. Não há como nós avançarmos aqui, mas a palavra de Deus para nós aqui nessa noite é: a minha santidade está neste lugar. Eu quero tocar vocês, mas não é só para vocês mudarem, para ficarem aqui trancados, não. É tempo de avançar. Quem deseja adorar ao Senhor, adore Ele nesta noite.